Olá, eu sou a pastora Vânia Bichetti e estou muito feliz mais uma vez que a minha amiga, a pastora Neide Lemos, que vem diretamente da Holanda, que aceitou estar mais uma vez no nosso Congresso Mulheres Autênticas. E eu quero te dizer, pastora, que é sempre um prazer tê-la conosco, que você apoia, quanto você apoia o nosso trabalho, porque eu tenho certeza que o Autênticas não é somente para de uma pessoa, não leva o nome de ninguém, mas leva o nome de Cristo. Por isso nós temos a honra de trazer tantas mulheres assim abençoadas como você e você sempre Amém. dizer um sim. Então nós queríamos assim ouvir um pouquinho sobre a sua vivência durante todos esses anos que você participa das Mulheres Autênticas, da primeira vez que você veio aqui em Roma, porque ela é a primeira vez que ela esteve aqui em Roma no início de De tudo. tudo, de tudo. Para mim é um prazer imenso, né? Esse Autêntica é o 11º e está sendo mais do que especial, né? Porque eu estou acompanhada das minhas meninas, né? Que eu Isso. amo muito. Então, para mim é um prazer estar com elas aqui. É, assim, é diferente de todos que eu já vivi, porque eu tenho a companhia delas, o apoio delas, elas acreditam, essa credibilidade que ela tem depositado em nós. E o Autênticas foi quem depositou de primeiro essa credibilidade em mim. Eu cheguei no Autênticas, eu não conhecia ninguém, não que hoje eu seja uma pessoa conhecida, mas o Autênticas me trouxe crescimento, amadurecimento. Então, eu faço questão sempre de honrar esta casa. Eu não estou falando dos pastores dessa casa, eu estou falando de como essa casa me recebeu e continua me recebendo. Então, é a minha prioridade honrar os autênticos, estar aqui apoiando as conexões que foram feitas aqui, as pessoas que eu conheci aqui. É uma família. Nós não somos só um congresso, sabe? Nós somos uma família onde um olha para a outra e conhece, sabe o que a outra está sentindo, entende. Nós nos encontramos fora também do congresso e para mim isso é muito importante. Que bom, é assim que eu fico muito feliz, né, dessa resposta tão espontânea e tão autêntica, da forma que você assim falou conosco nessa tarde, mas eu queria te perguntar, qual é o papel da mulher, a importância da mulher de estar levantando outras mulheres? Como você vê isso, essa unidade de mulheres? Como você enxerga no tempo que a igreja tem vivido durante esse tempo atual? Eu vejo as mulheres, nesse tempo, eu vejo grandes mulheres influenciando outras mulheres, né? Isso foi o caso da Autênticas, né? Eles influenciaram, muitas mulheres já passaram por aqui, muitas mulheres ainda hão de passar, e eu acredito sim que Deus tem nos usado nesse tempo para influenciar outras mulheres, porque o verdadeiro líder, ele vai formar líderes. Não é Uau. verdade? Então, é isso que o Senhor está nos chamando para fazer, formarmos outros líderes. E vão ter mulheres que vão brilhar muito mais do que nós que influenciamos ela. Amém. Mas é assim que o Senhor faz e é assim que o Senhor quer. Né? Nós diminuímos em Cristo. Quem tem que crescer aqui é Ele. E é Uau. Ele que tem que brilhar. Então, nós precisamos saber a nossa importância, do nosso posicionamento, de quem somos em Cristo para poder estar influenciando outras mulheres. Uau, muito lindo, né? Muito lindo, assim, isso que a pastora Neide, ela tem compartilhado, tem aberto o coração para nós nesse dia de hoje. E eu queria te fazer mais outra pergunta, que é relacionado ao próprio nosso posicionamento como mulheres aqui na Europa, como brasileiras, porque eu percebo que houve um tempo que a brasileira, ela era conhecida pelas suas formas, ela era conhecida pela sua sensualidade. E nós temos visto que o Senhor tem mudado essa realidade para nós que estamos aqui na Europa. Isso você acha que é algo que foi um posicionamento de cada mulher que decidiu viver para Cristo? Como você enxerga esse posicionamento da mulher brasileira fora Sim, do Brasil, por sim, favor? eu vejo esse posicionamento das mulheres aqui na Europa, onde elas são vistas como sensuais e tudo mais, mas o que tem mudado isso realmente é Cristo em nós. Ok. Cristo em nós tem feito toda a diferença, nós temos nos posicionado e temos influenciado não pela nossa sensualidade, mas por aquilo que habita em nós.
por aquilo que está em nós. Nós temos mudado, sim, onde chegamos, mudamos a maneira das pessoas nos ver ou pensar sobre nós, né? E muitas vezes as pessoas estão esperando algo de nós, mas o nosso posicionamento vai mostrar completamente diferente. Então, eu vejo Cristo em nós fazendo toda a diferença. Uau, uau. E essa ser influenciadora, porque hoje nós sabemos que o mundo está cheio de influenciadores, né? Mulheres que têm influenciado até de uma forma negativa, até de uma forma pejorativa. É. Mas, assim, mulheres de Cristo, mulheres de Deus, para você, qual o conselho, né, que você daria nessa tarde, nesse dia? Nesse dia, as mulheres que estão aqui nos assistindo, também homens, se você tivesse que dar um conselho, em uma palavra, definir esse posicionamento, qual que você diria para elas? Sim, qual conselho você daria para essas pessoas que têm o desejo de influenciar positivamente a sociedade, influenciar a nação onde vive? A palavra de Deus vai dizer que o Senhor nos formou nele antes de que existirmos. Então, o conselho que eu tenho é: procure ser aquilo que o Senhor formou. Procure estar nesse centro da vontade de Deus, sabe? Porque quando nós nos diminuímos para fazer a vontade de Deus, com certeza vai brilhar. Espere o tempo de Deus te lançar. Muitas vezes o Senhor vai nos esconder por um tempo, mas o próprio Deus, no tempo certo, ele vai soprar como vento. Então, procura viver a vontade de Deus. E viver a vontade de Deus, pastora Vânia, muitas vezes é renunciar. Renunciar. É aquilo que Paulo, estamos numa terra perfeita para falar disso, é aquilo que Paulo dizia: eu não vivo eu, mas o Cristo que habita em mim. E se nós procurarmos viver este Cristo que habita em nós, sabe, a gente vai ter uma ideia completamente diferente do que, na verdade, os nossos olhos estão nos mostrando, né? Entendi. Então, realmente nós seremos assim movidos por fé, é isso? Por fé e não por vista. Então, Exatamente. Esse é o segredo, né? O segredo é justamente viver uma vida em Cristo, como você está falando. Então, assim, o conselho é que cada mulher, cada homem possam ir mais profundo com Deus. Com certeza. Até que Cristo seja formado em nós. Você concordaria? Você concorda? Com certeza. Concorda? É isso, é a nossa esperança, né? É a nossa Cristo esperança. em nós é a esperança da glória. Esperança da glória. Então, você acredita que a última pergunta, né, é sobre essa influência. Você percebe que essa luz que habita em nós, quando nós chegamos em alguns ambientes, através de Jesus, nós conseguimos mudar a geografia? Com certeza. Conseguimos, né? Já dizia os morávios, né? Os morávios, eles oravam e a atmosfera do lugar era mudada. A atmosfera do lugar era mudada, segundo as orações daqueles homens, né? Homens e mulheres. Então, a nossa oração tem poder. A nossa oração tem poder de mudar a atmosfera deste lugar. E eu acredito que o verdadeiro crente, ele vive em oração. Ele anda orando, ele toma banho orando, ele conduz orando, ele fala o tempo todo com Deus. Então, ele é uma oração ambulante. Então, onde ele chega, ele tem o poder de transformar o lugar. Uau, muito bom, né? Muito bom essa sua resposta. E se você me permite, às vezes nós falamos da falta de tempo. Nós que estamos aqui na Europa, que nós temos pouco tempo. E somos nós, hoje a pastora Neide estava falando comigo, né, nos bastidores, que só somos nós que temos que criar o nosso tempo. E um dia, eu me lembro que eu estava na casa dela, e no momento do banho, ela lá louvava o Senhor, ela orava ali, eu ouvia, estava eu e outra amiga nossa ali, nós juntas, e como assim a presença de Deus encheu a casa. E ela estava ali, ela não quis saber se nós estávamos ali junto com ela, né? Se quem estava, se nós éramos visitas, até mesmo porque a gente é amiga, né, gente? Mas é sobre isso, não é, pastora? É buscar momentos e criar momentos. Foi isso que você falou hoje, né? Quando nós estávamos em off, você falou sobre isso. Então fale mais um pouquinho sobre esse criar essa atmosfera. Eu sempre digo à igreja que ande falando com Deus, limpe a mesa falando com Deus, em comunhão o tempo todo com Deus. Porque se eu estiver alinhado ao Senhor, aos céus, eu vou ouvir o que Deus está me dizendo. Mas se eu me distrair,
Eu posso não ouvir e acabar não realizando aquilo que era para ser realizado. Por quê? Porque eu me distraí e não ouvi ao Senhor. Você sabe que somos pastores e você sabe que um lobo, para atacar as ovelhas, não precisa que o pastor esteja distante ou esteja distraído, não é verdade? Então, nós precisamos estar o tempo todo conectado aos céus, pastora. Pastora, não para me vangloriar jamais, mas até porque nós dizemos sobre o tempo que é corrido, então eu conduzo orando, eu conduzo falando com Deus, falando em línguas, eu limpo, eu não tenho vergonha de dizer, eu trabalho com limpeza de escritórios, e é um trabalho que Deus tem me usado, tem feito através da minha vida. Eu limpo ali o tempo todo, porque eu estou sozinha, chego muito cedo, eu falo com Deus, eu abençoo aqueles escritórios, eu declaro ali a palavra do Senhor. Então, é uma maneira de eu me manter conectada com Deus todo o tempo, seja no banho, seja andando, caminhando, falando. E ainda bem que muitos não entendem a nossa língua, porque se entendesse, né, é uma doida, porque é o tempo todo falando com o Senhor. Falando com o Senhor. Ou seja, aproveitando assim todos os momentos. Nesse momento eu lembro de um versículo que está no Salmo 90, no versículo 12, que o profeta Moisés falou: ensina-me a cuidar, a contar os meus dias, para que eu possa viver com sabedoria. Então é isso, é contar cada segundo aqui na terra, mas na presença de Deus. Com certeza. Né, pastora? Com certeza. Poxa, pastora, estou super feliz, assim, nós estamos muito felizes, com certeza as pessoas que estão nos ouvindo estão, assim, sendo edificadas, estão sendo abençoadas através dessa pequena entrevista que nós fizemos hoje aqui. Agradecida a Deus por a vida dessa mulher de Deus, pela amizade, porque realmente Deus nos conectou para grandes propósitos. E nós temos visto isso sendo de uma maneira muito clara, né? Sendo Deus abençoando, porque eu vi que não é, quando Deus assim, une mulheres, o que é muito interessante é que une também as famílias. E é algo assim incrível, assim, é o que, se a filha dela casa, nós somos convidados. Qualquer coisa, a gente tem essa conexão. Não é que em todo tempo, né, que a gente conversa, a gente não está falando sobre igreja, a gente não está falando sobre discípulos, nós estamos falando da nossa vida, sobre nós, sobre Cristo. Isso é muito lindo. Eu realmente me sinto muito honrada. Eu agradeço. De verdade, assim, pela sua amizade e por você também ter aceitado de uma forma, né, improvisada, de estar falando conosco nesse dia. E você que está aí nos assistindo, muito obrigado por você esteve conosco até agora. E eu queria, pastora, que você liberasse agora uma palavra, fizesse uma oração. Uma oração? Uma oração e abençoando essa pessoa que está nos ouvindo nesse momento, porque eu creio que a oração, ela vai muito além do que um esquema, do que de um telefone, né? De um celular, de uma câmera. Com certeza. Eu só queria deixar uma palavra. A Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos, né? Então, o que eu queria dizer, tanto para mulheres como para homens, ande com pessoas que te aproximem mais de Deus. Ande com pessoas que te confrontam. Não ande com pessoas que passem a mão pela sua cabeça, mas com pessoas que te atraem mais para o centro da vontade de Deus. E é desses amigos que nós precisamos. Então, a pastora, você é esse amigo. Eu agradeço a Deus pela sua vida, pela sua casa, sabe? Porque vocês me receberam tão bem desde o primeiro Autênticas. E não mudou. Até esse dia, o meu tratamento, tanto por você, pelas suas meninas, que eu amo demais, tem sido o mesmo tratamento. Amém? Então, eu quero orar, certo? Amém. Deus, nós te agradecemos. Somos gratos, eternamente gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. E ainda se o Senhor não fizesse, Pai, nós estaríamos gratos pelo Deus que Tu és. Então, Senhor, nós queremos ser sim, Pai, mulheres que influenciam, Pai. Nós queremos atrair muitas outras mulheres, Pai. Queremos influenciar e lançar elas para que elas vá ainda muito mais longe do que um dia nós fomos. E isso, Pai, não vai nos atingir, não, será motivo de glória, Pai, porque é o Teu nome, Senhor, que será anunciado. Por isso eu te agradeço, Deus, que o Autênticas, Deus, que ele não tenha só o nome, mas que ele realmente forme caráteres de mulheres autênticas no Senhor.
mulheres que buscam o Senhor acima de todas as coisas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada. Que Deus vos abençoe poderosamente. Amém.